tarde. Eu vou apresentar, a Elisa vai complementando, né? Tá aparecendo minha tela? Sim, Então, ah, na verdade, assim, esse trabalho que vamos fazer eu e a Elisa não é nem tanto documentação, nem tanto movimento moderno, né? E pouco sustentabilidade, né? Então, a gente está um pouco de intruso aqui, mas eu vou apresentar rapidinho, assim. Ah, Ele é decorrente desse trecho de um texto do Horácio Torrent, não? E que ele diz assim: é notável como a arquitetura recuou, suas limitadas possibilidades de influenciar, onde ainda há muito a ser feito, seu limitado poder de convicção perante a sociedade, os detentores do poder, até mesmo os próprios arquitetos. Uma disciplina bastante indisciplinada. Mas se nós nos colocarmos em posição de observatório, de longe olharmos o panorama, com certa acuidade, encontraremos algumas obras que nos mostram outros caminhos. Representa uma nova etapa, talvez sem heróis, são pragmáticas que propõem uma resposta arquitetônica completa às circunstâncias de fazer arquitetura na América do Sul, né? Ele vai escrever isso em 2002 e está falando um pouco dessa mudança de arquitetura que ele vê na América do Sul entre o movimento moderno e aquilo que estava se produzindo ali no final da década de 90, início dos anos 2000, né? E aí, de certa forma, esse artigo é uma... Ele sai do meu trabalho da minha dissertação de mestrado, né? Que tem esse título Arquitetura versus Escassez, é um panorama da arquitetura contemporânea na América Latina, e que estava muito interessado em entender esse tema escassez, que em tudo que eu estava lendo ele aparecia, né? E é uma coisa enfim, eu não entendia muito bem esse tema, né? E ele vai aparecer, por exemplo, quando o Alejandro Aravena vai fazer a Bienal de Veneza de 2016. No texto introdutório, ele escreve assim: contra a escassez, inventividade, contra a abundância, pertinência, né? Isso vai encontrar eco em algumas coisas que o Ângelo Bucci estava dizendo na época, e é um tema que continua bastante em voga ainda nos dias de hoje, né? O Sérgio está aqui, é um dos curadores do Pavilhão Brasileiro agora em Veneza, e me parece que eles também estão, de alguma forma, abordando esse tema, né? E aí eu vou encontrar essa citação do Pier Vittorio Aureli, que ele vai dizer assim, ó: se o século XX foi século do crescimento, o século XXI é o século da escassez, né? E eu vou trazer isso, de certa forma, para a arquitetura, né? Eu acho que essa coisa de escassez tem muito a ver com a gente estar nesse globo fechado, com essa condição de diferença entre um sul e norte global, né? Mas também tem a ver com esse paradoxo da escassez em meio à abundância, né? Que vai ser bastante estudado durante o século passado, né? E talvez quem, para mim, apresenta melhor essa definição ou uma relação que isso possa ter com o movimento moderno é o Thomas Piketty, no livro dele, do Capital, né? Que ele vai apresentar esse gráfico que é muito interessante, assim, porque ele vai mostrar que aqui, de 1913 a mais ou menos 50 e alguma coisa, a renda do trabalho sobrepassa a renda do capital. Ou seja, é o período da arquitetura moderna, é também o período que a força do trabalho está gerando mais riqueza do que a especulação do capital, né? E isso vai mudar, né? Então a gente vai ter o século XX de arquitetura muito ligada a esses estados do bem-estar social, né? Ligados a políticas keynesianas, né? E em 73, a partir da crise do petróleo, isso de certa forma muda, né? A gente vai ter virtualização monetária, vai ter neoliberalismo, o Estado deixa de intervir tanto na construção da sociedade, né, na construção física, né? A gente vai ter coisas como a demolição do Great Eagle, né? Vai ter a cúpula do Fuller incendiando em Montreal, que de certa forma traz para a arquitetura um pouco de um fim de um sonho moderno sustentável, né? E aí certos autores vão dizer
que existe um modernismo incompleto, né? Um projeto incompleto de modernismo que vai dar lugar a um certo pós-modernismo e a partir dos anos 90, início dos anos 2000, aparecem os arquitetos estrela, né? Enfim. E, de certa forma, esses arquitetos são um sintoma do abandono do compromisso social, né, da arquitetura, né? E meu projeto de pesquisa de mestrado está muito baseado no que acontece em 2008, né? 2008 acontece de novo uma grande crise global e isso, de certa forma, acarreta o fim dos Star Architects, né? A gente está vivendo agora, de certa forma, num novo zeitgeist que me parece que perdura até hoje, né? Então, assim, vai ter arquitetos como Koolhaas dizendo que a arquitetura desapareceu, né? Vai escrever um texto dizendo que a arquitetura desapareceu. A gente vai ter projetos sociais, alguns dos poucos que restam na Europa, como Robin Hood Gardens, sendo demolidos para dar lugar à especulação imobiliária. E a gente vai ter muitos críticos falando de uma nova arquitetura, né? Uma arquitetura, dessa vez, muito interessada no que está se fazendo na América Latina, né? E, e uma América Latina, assim, que bastante caracterizada pelo território, né? Eu gosto muito dessa citação do Rafael Iglesias, que fala assim, que somos mais geográficos que históricos. Ah, então, assim, num contraponto, né? Como a arquitetura europeia, de certa forma, um pós-modernismo bastante ligado às formas arquitetônicas, né? Tradicionais, aqui na América do Sul a gente não tem essa tradição, né? Então, a gente precisa olhar para a geografia, né? E a nossa geografia é cada vez mais essa, né? Uma geografia de modernidade sem modernização, né? Como vai dizer o Canclini. E a informalidade como uma nova geografia que aparece, né? Uh, aí, né, o Torrento, por exemplo, é um que vai dizer assim que a melhor arquitetura produzida aqui no continente é na década de 50 e 60, era a arquitetura das grandes experiências sociais, né? Uh, por exemplo, o Pedregulho, ou esse projeto do Belaúnde em Lima, do Preve, né? E hoje em dia esse tipo de projeto social, habitação social, por exemplo, praticamente não existe e podemos se dizer que a arquitetura, inclusive a arquitetura social, está anexada ao capitalismo, né? Ela já não é um projeto de Estado, mas sim um projeto de capital, né? De ganho de capital, né? Então, eu volto para o Torrento, que vai dizer que hoje são mais pragmáticos os que fazem arquitetura e menos heróicos, né? E aí vou tentar entender, assim, de certa forma, quais são essas diferenças. Acho que existem muitas continuidades, né? Mas existem muitas diferenças da forma de atuar nesse campo de escassez, que eu vou chamar, né? Esse campo da América Latina como um espaço de escassez diante do norte de abundância, né? Então, assim, a gente continua tendo arquiteturas experimentais, né? Eu acho que talvez essa é um pouco da minha crítica ao texto do Torrent, que ele vai dizer que são mais pragmáticos. Eu acho que não necessariamente são mais pragmáticos, eu acho que são arquitetos que querem também ser heróis, mas que, diante da conjuntura atual, não tem essa possibilidade, ou tem essa possibilidade muito diminuída, né? E a gente vai ter muitos arquitetos jovens olhando para o movimento moderno e aprendendo, de certa forma, numa interpretação nossa, aprendendo estratégias e produzindo com outras formas, né? Então, assim, tem muita gente olhando o trabalho que a Lina produziu, principalmente na segunda parte da carreira dela, né? Vão aparecer projetos de uma escala muito reduzida, né? Mas com uma significância bastante grande para a discussão arquitetônica mundial, inclusive, né? Esses projetos que eu estou mostrando são todos projetos com bastante reconhecimento internacional, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui a Cabina de la Curiosidade, que são dois
arquitetos equatorianos produzindo esse ano esse centro de artesanato para uma comunidade indígena, né? Então, eles se baseiam nas formas e materiais indígenas para produzir uma arquitetura que, de certa forma, é bastante contemporânea, né? A gente vai ter projetos, cada vez menos projetos desenvolvidos pelo governo, mas muitos projetos sociais desenvolvidos através de ONGs ou fundações privadas que fazem a encomenda, né? A gente vai ter o trabalho do Estúdio Flume, por exemplo, esse é o centro de referência de quebradeiras de Babaçu, no Maranhão, né? A gente vai ter esse projeto que é um projeto bastante divulgado e premiado no último ano, que é o Centro Comunitário de las Terredoras, também no Equador, né? E chega ao ponto de ter projetos bastante significativos, como esse projeto do Gustavo Trabo, Marcelo Rosenbaum, que apesar de ter uma escala um pouco maior, é um projeto, de novo, contratado por uma fundação, né? Tem um banco por trás disso. É um projeto social, mas quem está encarregando o projeto não é o Estado, mas sim a sociedade privada, né? Vamos ter arquitetos seguindo as ideias modernistas do Artigas, por exemplo, né? Enfim, dando continuidade ao trabalho do Paulo Mendes da Rocha, essa tentativa das escolas, né? do FDE de São Paulo, que, que ao final se vai estar muito mais atrelada a um sistema criado do que a repetição da arquitetura em si, né? São poucas as escolas que vão ter a qualidade arquitetônica dentro de todas as escolas que foram construídas, são principalmente as primeiras que vão ter essa qualidade. A gente vai ter arquitetos interessados ainda na pré-fabricação, mas aí a pré-fabricação, e aí talvez seja um ponto bastante a ver com sustentabilidade, ela não é mais tanto de concreto, e sim ela é derivada disso aqui, né? Da obra do Hélio Olga, principalmente, né? E hoje, até pelo custo disso, está sendo muito utilizado para casas privadas, né? Então assim, a pré-fabricação que no ideário modernista talvez fosse fosse difundir a arquitetura para uma sociedade melhor, hoje está sendo muito utilizada dentro da arquitetura de qualidade para residências privadas, né? E isso, né? Os projetos sociais que antes eram de uma envergadura do Centro Vicinal Portales. Hoje, né, o nosso arquiteto mais premiado aqui na América Latina por produzir arquitetura social produziu não muito mais que 2.000 vivendas, né? Então a escala é absurdamente menor, né? A gente continua tendo gente como Villeca produzindo bastante em arquitetura social. A gente tem algumas iniciativas como o Jardim Edit, do MMBB, né? Mas são sempre projetos que respondem a uma situação já existente de uma forma bastante pontual, né? Não são projetos que dão a tônica de uma nova situação, né? E principalmente vão surgir esses que são, de certa forma, influenciados pelo Mário Roberto Álvares, né? Que principalmente em Buenos Aires, a gente vai ter uma produção de arquitetura contemporânea de edifícios da escala de cidade bastante interessante, mas são edifícios que aos poucos eles deixam de ter esse interesse de costura urbana, que, por exemplo, esses dois exemplos apontam. Adamo Faiden é um dos que seguem a obra do Álvares, mas que hoje em dia estão produzindo já coisas completamente fora de escala, né? É a boa arquitetura, de certa forma, de novo tomada pelo capital, né? Isso vai se repetir em São Paulo, por exemplo. Os projetos de 10 árvores, que no início eram projetos de pequena escala, hoje, por exemplo, no final do ano foi lançado esse projeto do metro, que é um edifício bastante fora da escala da cidade, né? Então, e talvez o de mais interessante, se a gente pensar em escassez, pensar em sustentabilidade, é o que se produz recentemente no Paraguai, né? Muito interessado nessa obra do Candela, do Dieste, que eu acho que muitos falou ontem, né? A gente vai ter arquitetos como Solano Benítez, a Glória Cabral,
Jovens como Ramiro Maier, que vai publicar esse projeto assim mesmo, sabe? É um projeto inacabado, e é um projeto experimental, né? Estou acabando. Isso vai aparecer em projetos mais refinados, como essa casa do Equipe de Arquitetura, e vai se transformando no Paraguai, por exemplo, em construções feitas de terra, né? Uma taipa contemporânea, né? Então é isso. Acho que o que a gente queria dizer, de certa forma, que hoje em dia são pragmáticos e talvez tentam ser heróicos, mas o contexto é outro, né? É. Acho que é um pouco isso que a gente tinha para mostrar. Ok, obrigado, Cássio. Vamos na sequência com a apresentação da Patrícia, então, e a gente deixa para comentários, perguntas e um eventual debate para o final da sessão, tá? Patrícia, se quiser compartilhar. Vocês me escutam? Eu tive que Sim, conectar em outro escutamos. também. Tá, eu vou tentar aqui de novo, ó. Deixa eu ver isso aqui. Agora ficou no modo apresentação? Agora ficou. Ah, tá, Tudo certo. tá tudo certo. Então, Pode começar, então. então tá. Bom, ahn, tá, obrigada, né, por estarmos aqui presentes nesse debate tão rico, assim. Eu vou fazer uma pequena, singela contribuição, assim, sobre algumas reflexões, mais corroborando o que alguns autores já têm colocado, né, que essa fala sobre a pertinência da forma moderna para a permanência da natureza, assim, em um estudo de caráter ainda exploratório em 2 projetos urbanos da cidade da América Latina. A dualidade entre artifícios humanos e a natureza, ela urge de reflexões, assim, urgentes, né, diante tudo que a gente tem vivenciado. E a relevância da biodiversidade planetária, ela ganha expressão, assim, máxima expressão máxima diante dos últimos eventos, principalmente o que a gente está experienciando, né? Nós sabemos que a integração e a interação entre os ecossistemas naturais e a arquitetura da cidade, ela tem sido uma constante na história da arquitetura. Passou o slide para vocês? Passou. Sim, Agora passou o passou. primeiro. Tá. Isso, Uhum, primeiro. tá. Mas existem muitas lacunas, né? Diante tantas transformações necessárias. E Olmsted, então, anterior aos arquitetos modernos, ali, final do século XIX, ele era um defensor da vida selvagem nas cidades e ele salientava a necessidade de transformar os jardins pitorescos dentro dos pequenos pátios em parques públicos. E o Cerdá, nas suas formulações, já nas suas primeiras formulações lá para Barcelona, no seu projeto, ele já insinuava, né, a intenção de fazer uma interconexão entre as áreas verdes dentro dos miolos de quarteirões, né, como exemplos, assim. E algumas dessas questões, né, e também como densidade construída, relações com espaços livres, acesso ao sol, proximidade com a vegetação, as áreas verdes, enfim, a natureza, as áreas de lazer próxima a toda a sociedade, entre outras questões, eram constantes nos debates dos arquitetos modernos durante os seus encontros, né, e também no desenvolvimento dos seus projetos. Passou também o slide para vocês? Porque eu estou em dois. Sim, está passando. Uhum, tá bem. E dentro, né, dessa dinâmica, assim, existem várias reflexões, e as reflexões, assim, que eu estou buscando sumarizar aqui, elas partem de um breve, acho que eu consigo, eu estou olhando para vocês aqui, se não me engano, elas podem ser sumarizadas a partir dessa reflexão, né, que já foi feita por vários autores sobre a cidade compacta, né, e os sistemas formais para a cidade moderna. E dentro disso, assim, tem vários benefícios a compacidade para a cidade, foi muito difundida isso, eu tenho refletido sobre isso e penso que também ela é um discurso muito interessante para o atual mecanismo do mercado imobiliário,
Mas, enfim, sem entrar nesse debate, a grande questão é quais são os limites, então, para essa compacidade, né? E como a natureza ela pode permear e se conectar e ter continuidade nesses tecidos tão compactos. E será que é esse, né, o sistema e modelo de cidade que nós queremos, então, replicar, né? Conforme Comas, né, já salientou, a cidade moderna introduz essa ideia de tecido poroso, onde os edifícios são dispostos nesse vazio contínuo e que é constituído por uma grande parte de espaços livres entre diferentes tipologias e funções que são conectadas entre si. E dentro desse contexto, assim, as diferentes facetas aí da arquitetura moderna, ela se apresenta como uma utopia relevante para a construção de estruturas formais de cidades que são pertinentes à fluidez, à permanência dos ecossistemas naturais nas cidades. Isso a gente vai poder perceber nessas diferentes escalas da cidade, né? E essas estratégias elas partem, então, de uma dissolução da trama urbana, estabelecendo essa rede interconectada de espaços livres, como uma operação sincrônica entre o edifício e o espaço livre, né? O construído e o natural, fazendo transições mais suaves entre o construído e o natural. Luciana Cruz, ela já escreveu mais, né, de um artigo sobre a relevância do vazio moderno para a liberação do solo às pessoas, enfim, né, para as relações sociais e agregar distintas funções sociais próprias à vida, ao ambiente de trocas na cidade. Alertando, assim, todos nós por fato de que nas cidades modernas haveria pouca diferenciação entre o campo e a... Acho que estou vendo aqui isso. O campo e a cidade, né? Essas formas, elas também foram pensadas para aproximar a natureza ao nosso cotidiano, como um pensamento que é consciente ou inconsciente, talvez, sobre a construção do vazio projetado, que é um espaço oportuno para a manifestação da biodiversidade nas cidades. E, nesse contexto, o artigo tem como objetivo, assim, reforçar e despertar algumas reflexões sobre a pertinência da forma moderna diante o atual momento de tensões que estamos vivenciando sobre a escassez de recursos naturais, né? E uma necessidade urgente de nós projetarmos cidades que regeneram cultura, economia e natureza de cada lugar. E sumarizo essas estratégias formais modernas, exemplificada aqui nesses dois projetos de cidades que foram desenvolvidas para a América do Sul, não se consolidaram. Um é o plano diretor de Bogotá, feito por Le Corbusier. Esse plano deu sequência ao desenvolvimento do projeto urbano também feito por Sert Wiener, né? E o plano de Chimbote, no Peru, feito por Sert Wiener, da TPA, né? Arquitetura, enfim. Ambos esses projetos, eles exemplificam algumas ideias apresentadas durante os congressos dos arquitetos modernos, e, em conjunto com outros projetos urbanos, eles antecipam debates contemporâneos sobre a permanência e a continuidade dos ecossistemas naturais nas cidades. Esses projetos exploram formas pertinentes à infraestrutura verde-azul, que está sendo tão debatida no atual momento, né? Pois eles propõem estratégias formais para essa integração e permanência da vegetação das águas à estrutura formal da cidade, naquelas diferentes escalas que eu tinha comentado anteriormente. O Le Corbusier, no plano piloto para Bogotá, né, ele desenvolveu isso, né, olhando para a realidade dessa paisagem, né? A história geográfica é muito importante no nosso contexto do sul, né, enfim, da América do Sul, enfim, do sul do Brasil, na nossa realidade, e a arquitetura moderna demonstrou estratégias relacionadas a essas, que seriam adaptáveis a essa realidade dessas paisagens, né? Nesse plano, ele propôs um sistema de áreas verdes interconectados entre si, que cria um sistema de infraestrutura verdes azuis, né? Permitindo, então, demonstrando essa adaptabilidade
das formas, né, de uma forma construída para a pertinência desse lugar, né? Essas formas, então, adaptáveis às características geográficas presentes neste lugar, os edifícios repousaram em diferentes escalas, né, desses projetos, digamos assim, né, numa rede de corredores verdes, né, que encaminham a natureza para as proximidades desse habitat doméstico. No caso de Le Corbusier, com diferentes escalas, né, de intervenção nessa relação. E essa rede desses corredores ecológicos pensados e propostos funcionariam, então, como zona de amortecimento das águas, que descem, então, dessas montanhas, né, filtrando e infiltrando as águas no solo, mitigando a quantidade de águas que se espraia, melhorando a qualidade dessas águas. E com múltiplos outros benefícios socioambientais, né, como a regulação do microclima urbano, que é um dos pontos fundamentais, né, para essa equação. Dentro, né, dessa dinâmica, Serre e Wiener, enfim, né, e o grupo de arquitetos presentes ali olhando para Chimbote, de modo diferente, mas com a mesma identidade, né, também olha para essa paisagem, né, e atendem de modo diferente as mesmas finalidades que eu tinha comentado no slide anterior sobre os serviços ecossistêmicos, né? E em ambos esses projetos, a permanência da natureza, ela pode ser percebida desde essa escala do plano regional, enfim, né, do plano da cidade como um todo, a escala do quarteirão e a escala doméstica de relação entre edifícios e espaços livres, né? Na questão de Chimbote, o Serre e o Wiener, eles exploram mais a configuração da unidade de vizinhança a partir de casas-pátios, assim, pequenas praças comunitárias interligadas entre si, ruas e caminhos, para criar microclimas mais agradáveis num ambiente bem árido, e remetendo também às origens comunitárias rurais. Em Bogotá, Le Corbusier, ele também explorou a unidade de vizinhança, mas com uma rede de edifícios multifamiliares, em um esquema mais próximo à Vila Radier, né, num predomínio dos espaços livres interconectados entre si, né, com barras paralelas ou perpendiculares, numa escala um pouco diferente, né, em relação ao que o Wiener propôs ali, mas com o mesmo objetivo no sentido da propagação, né, da permanência da natureza nessas diferentes escalas. Dentro, assim, né, dessa dinâmica, assim, Le Corbusier, em especial, porque a leitura, assim, é mais presente dele, né, em muitas falas, enfim, em muitas publicações, ele defendia a criação de cidades com grandes espaços livres, para a entrada de luz, para ventilação natural, né, para fluidez, enfim, e conectividade das áreas verdes, assim, reduzindo, então, a dependência dos recursos artificiais para climatização e iluminação. Inclusive, ele cita isso, né, em algumas publicações. E essa fluidez espacial das estruturas formais modernas, ela apresenta um diálogo adaptável às paisagens de cada lugar, inspirando, assim, inspirado nessas referências, assim, né, o estudo, ele analisa o protagonismo da paisagem no projeto urbano moderno, assim, reforçando outros estudos que já demonstraram esses benefícios, né, sobre o tecido poroso nas cidades. E que os espaços livres, então, promovem a integração e interação entre o natural e o artificial na arquitetura das cidades. A abordagem moderna para a arquitetura nas cidades, a sua abstração formal, ela trouxe uma nova perspectiva naquele período sobre a integração entre os espaços construídos e os elementos naturais, avançando, né, algumas questões que já tinham sido exploradas ali, que nem eu tinha comentado, né, por outros autores, e lançando algumas bases fundamentais para os debates sobre o que nós estamos discutindo hoje, sobre a sustentabilidade socioambiental, enfim, sobre resiliência, integração dos ecossistemas naturais com os artifícios humanos, né? Ainda que sem a visão sistêmica contemporânea das relações entre o natural e o urbano, né? Esses exemplos, assim, demonstram que mesmo com, né, muitos desafios e limitações, a arquitetura moderna na América do Sul, mesmo a que não foi construída, ela pode contribuir para o debate sobre a configuração espacial de cidades diante dos desafios do século XXI.
e com algumas estratégias formais que fomentam a regeneração de ecossistemas naturais em cidades alinhadas às demandas humanas, né? Por fim, esses são apenas dois, entre tantos outros exemplos de projetos contemporâneos que têm o discurso aí da sustentabilidade ambiental, da eficiência energética, do conforto ambiental, da integração com a natureza, né? Esses exemplares, assim. E a gente percebe, né, que algumas estratégias formais são pautadas nas composições modernas sobre a articulação da forma entre edifício e espaço livre. Tá? Então, nós, de qualquer modo, somos continuidade em transformação. E as estruturas das formas modernas comentadas, né, os sistemas formais das cidades, elas não seriam mais o limite para a natureza, né? A composição, então, deixa de ter um foco, assim, que é exclusivo no construído, criando composições com grandes planos horizontais para a manifestação da biodiversidade, corroborando Ábalos Cruz, né, sobre as intenções formais modernas para a convivência harmônica entre o natural e o artificial. Nessas cidades, a natureza ela vai se manifestar como um fundo sobre o qual os edifícios vão repousar, ora individualmente, né, ora se destacando na paisagem, ora sendo atenuados assim por essa massa florestal que se espraia pela cidade, né? E nisso, assim, o sistema formal moderno para articulação entre edifício e espaço livre, essa relação, né, do edifício autônomo, mas, de fato, contextualizado com a natureza, né? Uma questão assim, que a gente fala, o edifício autônomo, mas, ou dentro de um contexto. Não, o edifício moderno é um edifício contextualizado com a geografia do seu lugar, né? E essas soluções, então, são pertinentes à preservação, mas especialmente à regeneração necessária da natureza na e das nossas cidades. Eu falei bem rápido, sei, mas estou aqui meio atrapalhada com as tecnologias e tive um problema, peço desculpas, assim, pessoal, em relação às conexões. Ok, Patrícia. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Isso. Se tu Sim, eu vou. deve ter um stop share. Isso Eu, aí, ótimo, eu perfeito. consegui? Tá. Obrigado, Patrícia. Eu que Então, agradeço. vamos para a terceira e última apresentação dessa sessão. Acho que vai ser a Silvia, né, que vai fazer o compartilhamento. Olá. Sim, vou compartilhar aqui e apresentar junto com a minha colega da Universidade Autônoma, Javiera Azócar. Ok. Então, Silvia e Javiera, vamos lá para o compartilhamento. Vou tentar compartilhar direto do PowerPoint, ok? Ok. Qual era a dica do atalho mesmo para fazer tela cheia? Colocar em tela cheia e depois ir de novo Agora no só link. clicar aqui, né? Aí Vocês estão no vendo a link. tela cheia? Não. Não, é que aí tem que voltar Coloca em tela cheia, Uhum. coloca em tela cheia e aí vai no share screen. É porque quando eu coloco em tela cheia, eu não vejo o Ah, não share vê, screen. tá. Então tem que ser diferente. Tem que colocar no share screen, compartilhar a apresentação do PowerPoint, mesmo sem tela cheia. Uhum. Aqui, compartilhar a pantalha, Isso, ventana. Aí porque o meu está compartilhar a espanhol. pantalla. Isso, compartilhar pantalla, deve ser alguma coisa assim. É, Isso. E aí, agora coloca em tela cheia. não. Aqui. Lá embaixo à direita, do lado do. Aí, ali, isso, aí mesmo. Aí vê se tu consegue voltar no share screen para. Não. Não Eu consegue. vejo tela cheia, mas vocês não veem. Sim, Então, eu vou apresentar assim, vocês veem bem se eu apresento assim ou não? sim. Tá bom? Dá até para dar um pouquinho de zoom, se quiser, ali naquele menos e mais que tem ali embaixo. No PowerPoint, embaixo à direita ali. Ver se cabe na tela para aumentar um pouquinho. Tá bom assim?
E aí, talvez, na coluna da esquerda, ali onde tem as miniaturas, encolher um pouquinho. Isso aí, isso aí. E aí, acho que até pode reduzir o zoom para não cortar a tua imagem. Aí, acho que a gente vai chegar num... acho que por aí, acho que está bem. Tá Tu bom. só vai Então, ter que trocar os slides manualmente ali pela coluna da tudo bem. esquerda, né? Tá? Tá passando já. Isso. Então, pode Então, vou começar. começar a apresentação. Obrigada à equipe de organização do evento. Tenho assistido às palestras e tem sido muito entusiasmada a discussão e parece bem complementar a maneira que vocês organizaram as mesas. Então, aqui a nossa pequena contribuição aí ao debate. Escutando agora também as outras apresentações, vejo que a gente está tratando de algo complementar de verdade, porque tudo surgiu, esse estudo que a gente vai apresentar agora, alguns resultados parciais, veio de uma conversa com a Javiera em comparação entre os sistemas de infraestrutura verde nas duas cidades onde nós trabalhamos. Eu trabalho em Talca e a Javiera em Temuco, mais ao sul, no Chile, e somos parte da mesma faculdade, então estamos sempre buscando aí interseções entre as pesquisas. No caso da Alameda de Talca, nós destacamos a sua forte presença da cidade como capital regional do Maule, e é uma região marcada pela presença dos dois rios que são os seus limites. Então, temos o rio Maule como o limite sul da região, e a cidade foi fundada às margens do rio, ou seja, muito próximo ao Rio Claro, que é onde a região de expansão da Alameda que nós vamos abordar hoje com mais atenção. Na esquerda tem o plano intercomunal mostrando a predominância de Talca na região e como a região foi sendo ocupada sempre buscando essa água dos rios, assim, sempre nessa periferia do território, porque era marcada pela presença dos rios, da água. E a foto do meio é a foto da Alameda, essa linha verde que a gente vê cortando a cidade de Talca, onde está também o estádio aqui à esquerda, dá para ver bem, eu imagino, e a cordilheira ao fundo. Essa foto é tirada do alto justamente porque a cidade termina nesse morro de onde se vê a Alameda. E outro elemento importante é como tá essas infraestruturas também são construídas ao longo dessa Alameda, tanto o estádio, as principais colégios públicos e também o presídio que está na foto da direita foi um concurso internacional muito difundido, então imagino que talvez a Alameda de Talca seja conhecida através desse concurso para os arquitetos. Então, esses resultados parciais vão tratar justamente dessas dimensões infraestruturais da Alameda, tanto no contexto vial, como parte importante do sistema de áreas verdes. Além disso, vamos falar também da importância urbana, né? Como a cidade foi mudando, mas a relevância desse espaço continua sendo muito destacada. A questão da infraestrutura verde dentro de uma visão sustentável, né, nos projetos também, os projetos urbanos atuais da prefeitura e da região também, do governo regional, um pouco dessa evolução histórica e a importância histórica e urbana, aí, entendendo que esse urbano está dando conta de uma contemporaneidade. Essas políticas, então, mirando também, né, olhando para um planejamento mais macro, mais regional, e a questão da conectividade, dessa infraestrutura olhando para uma escala mais local e ver quais são os desafios e oportunidades que temos pela frente. Aqui no mapa, que é parte do plano regulador da cidade, a gente destacou de azul é o Rio Claro, e quando apresentaram o plano intercomunal aqui na cidade, uma das coisas que falaram é que essa cidade é como se fosse uma palma de uma mão, em que o centro está perto do rio e os dedos são essas conexões que vão radialmente se distribuindo pelo território.
porque justamente o limite geográfico do rio e do morro configura uma barreira aí que faz com que a expansão radial não seja concêntrica, seja toda em direção ao oeste, né, em direção à cordilheira. A Alameda de Talca, então, essa linha verde, o cinza é a conexão entre a Alameda e a zona, a região oeste, porque a cidade, ela parte aqui nesse dameiro, né, nesse quadriculado, nas 40 quadras de fundação, e depois se expande em direção à cordilheira, chegando a avançar. Hoje em dia temos, sei lá, 40% aproximadamente da população vivendo no outro extremo da cidade. E essa conexão cada vez ganha mais importância, como vamos ver um pouquinho mais adiante. A linha vermelha, como vocês podem notar, é a linha férrea, que é o limite da Alameda hoje em dia, com uma passagem subterrânea. À direita, essa relevância histórica, essa importância que a gente estava comentando, né? Por exemplo, nos desastres, que além de inundações, a cidade passou por muitos terremotos. Os mais desastrosos foram de 1928, que marca, então, foi um marco importante assim, nessa urbanização da Alameda, e o de 2010 foi o último grande terremoto que afetou muito aqui a cidade. Então, essa foto são as pessoas acampadas, ou seja, a Alameda é esse refúgio, esse abrigo historicamente marcado pelos desastres também. E agora deu um salto para a direita aqui, não sei se atrapalhou a visão aí de vocês. Bom, então o passo subterrâneo que eu estava comentando, que é o final da Alameda, então esse aqui é o limite oeste da Alameda. Perdão, leste, me inverti aqui as coordenadas, leste da Alameda, que é a área de expansão da cidade, né? E a Rota 5 Sul, que é a grande estrada que corta o Chile de norte a sul, que estava já representada no amarelo aqui no mapa anterior. Também outro elemento que vai trazer, então, essa conexão, essa importância da Alameda como conector, tanto dentro da cidade, como a conexão da cidade com a estrada, e o mapa no qual a gente nota que a Alameda continua sendo, dentro do território de projetos urbanos, a grande infraestrutura verde. As outras manchas claras que a gente vê no mapa, que está pequenininho aqui, mas acho que dá para ver o verde predominando, são áreas naturais que não foram urbanizadas. Quanto aos projetos urbanos atuais, a gente destaca, então, as iniciativas da prefeitura quanto à mobilidade sustentável e também os projetos que eles chamam de transpassar, de atravessar a linha férrea e a Rota 5. Parte da Alameda, nesses projetos, estaria também vinculada a uma reurbanização do centro, né? Como muitos centros de várias cidades no mundo foram se esvaziando com essas expansões para as periferias, e ela seria convertida em um espaço mais de pedestres, então diminuiria o tráfego de carros na Alameda, segundo o projeto de mobilidade sustentável. Já gerou toda uma grita na cidade, não estão de acordo, etc. Mas outras soluções poderiam ser apresentadas, diminuindo a questão viária de alto tráfego, mas também mantendo a conexão, como a intermodalidade que já está sendo discutida. Esse enfoque também na integração da infraestrutura verde com a vial vai de mão dada com isso, porque justamente uma coisa não impede a outra. Aqui é o tabuleiro, né, inicial da fundação da cidade, aqui no mapa de 1844, em que a Alameda, se vocês se firram, está ao norte como limite da cidade, né, no momento da sua fundação. Aqui em cima, a Alameda já está como um espaço de expansão da cidade, e ela vai se convertendo num centro, no coração dessa cidade. Então, a cidade não chegava perto do rio, tá? A Alameda que vai conectar essa cidade ao rio,
E ela está presente em vários mapas antigos. Esse aqui de 1872 já tem a previsão do bairro Norte, que estaria acima da Alameda no mapa. Eu girei o mapa aqui porque senão ficaria com orientação diferente. E aí não sei se a Javiera quer começar a falar agora. Sí, sí. Puedes, Passo a Silvia, palavra para a ir Javiera. a la anterior, a la diapositiva anterior, por favor. Bueno, antes me disculpo porque yo no hablo portugués, entonces voy a hablar en español y lo haré despacio para que me puedan entender, ¿sí? Solo Sí, se quisiera, entiende. ¿se entiende? Perfecto. Sí, sí. Quisiera centrarme un poco en la evolución, ¿no?, de la Alameda en términos históricos y plantear que este eje que ha caracterizado Silvia, en un inicio fue concebido más bien como un espacio vacío, ¿no?, con un carácter indefinido, podríamos decir, y que esta transformación progresiva en un área de conexión, en un eje de conexión y en un área verde, respondió a la necesidad de estructurar de algún modo el crecimiento urbano que fue teniendo la ciudad, ¿no? Entonces, como decía Silvia, pasó de ser un límite, que era hasta donde llegaba la ciudad, ¿no?, y luego de eso venía la periferia. Con los años vamos a ver cómo al norte se va construyendo y la ciudad va creciendo, ¿no? Y que tiene su consolidación ya como un eje urbano fundamental después del terremoto de 1928, ¿no? Chile es un país muy sísmico y los terremotos se suceden cada tanto tiempo y suelen tener consecuencias bien desastrosas, sobre todo antes. Ahora se construye de manera antisísmica, pero ese fue un momento entonces que propició la remodelación, la reconstrucción de la Alameda en una época en que todos los preceptos, ¿verdad?, del modernismo están ya en boga. En este contexto, entonces, la Alameda pasa a tener un rol que es más paisajístico, relacionado también con temas recreativos y como un corredor estructurante dentro del sistema vial de Talca, ¿no? Entonces, tanto su diseño como su función fueron redefinidos en base a criterios de planificación que de algún modo van a buscar el equilibrio de la planificación urbana con la dotación de espacios públicos que sean accesibles y sean funcionales. Ahí, solo como un paréntesis, poner que qué tan integrador es este eje, o fue ese eje, y es este eje en la actualidad. Esa es una discusión que está abierta y una discusión que uno podría tener, ¿no? Lo digo porque yo he trabajado remodelaciones espacio público, para el caso de Temuco, por ejemplo, a principios del siglo XX, y lo que se ve es que todos estos preceptos del higienismo y de la ciudad moderna tienen consecuencias respecto a la exclusión de determinados grupos sociales, ¿no? Entonces, si bien se crean espacios públicos que aparentemente son para todo el mundo, en la práctica terminan siendo espacios donde se pasea, ¿no?, la clase alta, media alta de las ciudades de la época. Pero eso es más que es una hipótesis en relación a Talca porque verdaderamente no lo hemos investigado aún, ¿sí? Silvia, si puedes cambiar de diapositiva. Entonces, este crecimiento de la Alameda, que implica que deja de ser un borde periférico y pasa a tener un papel protagónico en la articulación de la ciudad, está consolidado respecto a la ubicación estratégica que tiene, ¿no? Ya lo decía Silvia. Promoviendo entonces la conectividad de distintos sectores de la ciudad de Talca, principalmente desde el este al oeste, pero además deja de ser esta barrera respecto a una periferia norte, sino que también la integra. Entonces, va a integrar no solamente el tránsito vehicular, sino también el flujo de peatones y el acceso al espacio público, que además en este caso es un espacio público que podemos llamar verde, ¿no? Que es, bueno, justamente en esta fotografía se aprecia, ¿no?, la existencia de vegetación, de árboles, de hecho el nombre Alameda viene de ahí, ¿no? Que además están presentes estas alamedas en la mayoría de las ciudades en Chile,
fueron además un proyecto importante, como decía, no solo en términos funcionales, sino también en términos estéticos en el momento, ¿no? En pos de conseguir una imagen moderna también que mostrara al mundo, ¿no? No éramos solo ciudades del fin del mundo, sino ciudades que estaban en camino hacia una modernidad que en términos urbanos se expresa justamente a partir de la remodelación de estos ejes principales. Entonces, Silvia, la siguiente, por favor. Y entonces, respecto a las políticas y planificación actual de la Alameda de Talca, lo que se observa es que en el marco del desarrollo urbano, llamemos sostenible, esta Alameda ha sido objeto de distintas iniciativas orientadas a consolidarlo como un eje clave de la ciudad y que incluyen, por ejemplo, la declaración de determinadas zonas húmedas, es decir, con acceso a agua, y el impacto que eso pueda tener, por supuesto, en la conservación de la biodiversidad en conjunto con la mantención de la conectividad dentro de la ciudad. Y la declaración de estas áreas influye también o refuerza el papel de la Alameda como un potencial corredor ecológico dentro del entorno urbano, ¿sí? Incluyendo también unos planes de movilidad sostenible, entendiendo que esta Alameda es un eje conector importante y que es necesario entonces, y aprovechándolo, instaurar nuevos espacios de conectividad a través del uso de transporte que no es el tradicional vehicular, que es algo que Silvia va a estar de acuerdo conmigo. En Talca, en la Alameda, en este momento hay una gran congestión vehicular, hay muchísimos automóviles, el parque automotriz ha crecido mucho en el último tiempo y la Alameda justamente se presenta como una oportunidad para establecer ciclovías de calidad que permitan, por ejemplo, el uso de bicicletas para transportarse por la ciudad, ¿no? De esa manera, entonces, reducir el uso y la dependencia del automóvil y fomentar transporte público y transporte más sostenible. Y también observamos entonces proyectos de humedales o áreas verdes que ayudan a consolidar esta idea de la infraestructura verde, ¿no? Integrar humedales, integrar áreas verdes es importante no solamente en términos de sostenibilidad ambiental, sino también social y cultural, en la medida, que se puede reforzar el valor ambiental de un espacio que es parte central de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Talca, incluyendo elementos de paisajismo y, por supuesto, de bienestar y participación ciudadana, ¿sí? La siguiente, Silvia. Vale, esa, Silvia, vas tú en, sí. Se Estás puderem, por gentileza, encaminhar o final da apresentação, que já passou um pouquinho do tempo, mas podem terminar, claro, mas só, digamos assim, acelerar um Estamos pouquinho. terminando, desculpa. Tá bem, tranquilo. Agora, eu não sei se eu reduzi a apresentação, esse que é o problema. Estão vendo grande, certo? Sim, tudo certo. Então, é só comentar um parêntese muito importante assim, na apresentação desse trabalho, o porquê dessa apresentação nesse contexto do Docomomo. Temos uma lacuna na pesquisa, que é justo o que nos interessa avançar depois desse encontro, que é justamente o momento em que a Alameda deixa de ser parte desse centro histórico antigo e se conecta com a fronteira do Medal, que é essa borde do rio. Então, essas quadras que estão justamente nessa fotografia aqui, é o período de conexão que vai ser consolidado em 1930 e na remodelação, que cada um dos bandejões, cada uma das partes da Alameda vai ser distribuída para uma instituição tomar conta desse espaço. Então, a gente está pesquisando justamente, ainda que seja um desenho muito, assim, muito inicial, que praticamente a gente só vê as calçadas e a rua, não tem um paisagismo muito definido nesses canteiros, justamente, falta documento sobre isso. Então, a gente vai avançar, seguir pesquisando sobre o momento em que se consolidou essa conexão. É por isso que a gente também entendeu que a Alameda não pode ser vista nem como uma coisa do presente finalizada, porque ela ainda está sendo objeto de muita discussão, como também ela não pode ficar
presa nesse passado em que ela era somente 6 quadras. Então, é daí que vem a pertinência de estar, que tem a ver com o que estava comentando a Patrícia, né? A pertinência desses espaços públicos modernos, espaços verdes, como uma visão de pulmão da cidade, cada vez vai se tornando mais atual dentro de um outro discurso. E aí, pegando um pouco o gancho da primeira apresentação, o que está mudando mais é o discurso do que o espaço público mesmo, que a gente vê que é totalmente pertinente no contexto atual. Então, para concluir, a gente vê então que essa adaptação dos espaços públicos a essas variadas necessidades urbanas continua sendo pertinente. A integração do patrimônio, da mobilidade do meio ambiente nesse planejamento urbano deveria estar cada vez mais integrada, e que a Alameda é um espaço estratégico para implementar essas soluções inovadoras de mobilidade, sustentabilidade e preservação histórica. E aqui umas referências que a gente usou, e muito obrigada. Muchas gracias. Ok, muito obrigado, muitas graças. Finalizamos, então, essas 3 apresentações e vou me permitir aqui alguns comentários, né, na qualidade de coordenador dessa sessão. Acho que tivemos 3 apresentações muito boas, muito consistentes, sem dúvida, né? E em que pese o fato, assim, né, de, em algum momento, os apresentadores, né, usando as palavras do Cássio ali, se sentindo um pouco o intruso ali da sessão e tal, mas acho que não, né? Acho que na verdade, tem vários pontos de contato importantes aí. Claro, nós tivemos os 2 trabalhos, né, da Patrícia e da Silvia e da Javiera, abordaram mais essa questão do espaço aberto. O trabalho ali do Cássio e da Elisa aborda mais a questão do edifício, né? Mas eu acho que tem, né, eu estava aqui pensando, claro, nunca se espera que o coordenador da sessão vá fazer alguma amarração genial, assim, até porque não é esse o propósito, né? A gente está aqui justamente para discutir, eventualmente até encontrar pontos divergentes, enfim, isso faz parte, né, da atividade de pesquisa e dessa publicização de resultados totais ou parciais. Mas eu acho que tem os 3 trabalhos têm uma noção muito forte assim que é inerente ao projeto, né? Seja ele em que escala seja pensado, que é a da tomada de decisão consciente, né? Ou seja, tomadas de decisão que não levem em consideração coisas que eventualmente perturbam, assim, acho que o próprio fazer da arquitetura e do urbanismo, que passam por modismos, né, por efemeridades e coisas que no médio e longo prazo realmente não se sustentam, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que essa abordagem que o Cássio traz ali, né, na apresentação, a respeito de como lidar com essa escassez e uma espécie de arquitetos que são anti-heróis, digamos assim, né, num sentido mais amplo. Até fiquei pensando, a gente será que precisamos mesmo de heróis, né? Ou será que isso foi um pouco algo que a gente precisou num determinado momento para poder, de fato, né, justificar uma série de questões e posicionamentos? Então, acho que esses exemplos arquitetônicos, né, que representam um pouco uma mudança no modo de pensar, como a Silvia arremata aí na sua apresentação, eu também vejo isso, sem dúvida, como uma retomada ou uma revalorização de coisas que já foram muito levadas em consideração, né, dentro da própria tradição da arquitetura moderna e que, com o passar do tempo, de alguma maneira, foi se perdendo, né, para falar em coisas bem básicas, assim como a própria ideia de ventilação natural, de iluminação natural, né? Tu vai olhar o Le Corbusier da Índia, né? É outra situação assim completamente diferente do Le Corbusier europeu, e esses pensamentos estão lá para ficar, né? Num exemplo heróico, né? Digamos assim, dentro desse vocabulário assim que a gente está usando. E eu acho que essa ideia da escassez ela não significa uma ideia de estoicidade, né? Ou seja, o que é escasso, mas não precisa ser estoico no sentido da arquitetura que vai ser proposta. Haja visto exemplos ali que a gente, né, verifica que muitas vezes com materiais simples e junções e conexões que não são nada tecnologicamente avançadas, né, se consegue chegar em resultados muito interessantes e com uma qualidade, eu pelo menos reputo assim, né, de atemporalidade.
né? Eu acho que são obras que lá pelas tantas a gente vai olhar para elas, né, daqui a um tempo, e aquilo vai permanecer, digamos assim, com uma certa atualidade, inclusive, né, como uma arquitetura, assim como a gente costuma dizer, né, que tem maiores chances de envelhecer bem do que uma arquitetura que é muito baseada na ideia do revestimento e da sobreposição e da colagem, que uma série de subsistemas, na verdade, estão escondidos e dependem de algo que não é essencial, digamos assim, né? E de fato, né, nos outros dois, dentro dessa ideia, né, dessa tomada de decisão consciente, assim, inerente ao projeto, acho que os dois outros trabalhos deixam isso muito claro, né? Quando a gente pensa que Porto Alegre, num determinado momento histórico, planejou determinados parques urbanos, que hoje são verdadeiros tesouros que a gente tem dentro do nosso tecido, né? Pegar alguns exemplos, não vou nem pegar Redenção, né? Redenção está no Parque Farroupilha, né? Está num outro contexto, mas pegando dois parques modernos, assim, que a gente tem uma utilização absurda, né? Dentro do nosso tecido, que é o Parque Moinhos de Vento, Parcão, e o Parque da Marinha do Brasil, né? São duas áreas hoje em que a gente percebe o uso super intensivo que as pessoas fazem e perceber como esses parques foram pensados, né? Cerca de, me corrija se eu estiver enganado, mas ambos cerca de 50 anos atrás, né? Aproximadamente isso, e uma vegetação que foi se consolidando, aquele eixo das Tipuanas ali do Parque Marinha, por exemplo, hoje é um corredor de sombra de quilômetros, né? Que o cidadão pode atravessar do estádio Beira-Rio até a Avenida Ipiranga sempre na sombra, né? Quando foi criado não era assim, mas era uma ideia, né, que já vinha sendo pensada, talvez não tendo tão presente essa questão de mudanças climáticas que, na verdade, ainda parecia um pouco ficção científica, né? Uma espécie de distopia que a gente meio que está vivendo, assim, mas dentro daquela ideia do bem-estar social que o Cássio coloca, né, na apresentação dele. Então, acho que a Patrícia traz bem isso, né? Acho que não tem um modelo de cidade que seja ideal, a gente sabe disso. A gente tem que lidar com aquilo que a gente tem. A própria cidade, ela é, digamos, vou usar um termo nada acadêmico aqui, mas a própria cidade, ela é uma grande forçação de barra em relação ao ambiente natural, né? A gente luta de teimoso, né, para ter uma cidade funcionando e querer que ela não vá alagar, que um vendaval não vai criar nenhum problema, enfim, né, essas coisas todas que a gente conhece. Então, acho que a Patrícia traz, né, essa abordagem de uma maneira bastante interessante. Arremata com alguns exemplos ali que eu vi alguma coisa da Alemanha, que realmente surpreende muito, né? Eu visitei algumas coisas lá recentemente e fiquei bem impressionado, assim. Tem em Stuttgart, por exemplo, uma lei que obriga que a quinta fachada do edifício seja verde, né? Então, não interessa o porte daquele edifício, tu olha o Google Maps, a cidade é verde, né? nas suas coberturas. Porém, paradoxalmente, né, aí é uma coisa complicada, aí eu volto um pouquinho para a questão da escassez, são os países mais ricos, né, que justamente conseguem implementar essas questões de uma maneira mais exemplar, enquanto muitas vezes em lugares que isso, né, seria tão ou mais necessário, a gente não consiga, porque tem essa lógica neoliberal que de alguma maneira atropela isso, né, e faz um pouco de greenwashing, digamos assim, com as legislações que estão por aí em relação enfim, né, a clima, a consumo de energia, enfim, uma série de questões, mas continuam sendo os mesmos edifícios de sempre, né, agora com um determinado selo de qualidade ali, digamos assim. Então, eram alguns comentários que eu gostaria de fazer, né? Não vou me alongar muito mais. E a palavra está aberta, né? Para quem quiser se manifestar, sejam os apresentadores ou o pessoal que está assistindo aí, participando da sessão. Vocês podem apenas abrir o microfone e se manifestar ou levantar aquela mãozinha que tem ali no Zoom, né? Ou colocar alguma coisa pelo chat aí, a gente vai manejando. Então a palavra está aberta para quem quiser se manifestar. Hein? Pelo jeito, ninguém. Eu levantei a mão aqui. Ah, o Sérgio, não vi, desculpa. Tua janela Não. estava bem no cantinho, ele não percebi. Perdão. Fala, Sérgio.
Não, eu levantei no automático, porque eu estou com esse dispositivo Sim, já sei. de preencher vazios, já que o assunto da sessão é um pouco essa. Não, mas eu estou de acordo com a fala do Pita. Eu acho que o Pita fez um balanço e um diagnóstico bem preciso dessa sessão, né, que aparentemente tinha abordagens distintas, mas também na minha percepção tem pontos de amarração muito importantes, né? Não vou repetir ou vou dizer o mesmo de uma outra forma, dando peso em uma ou outra coisa assim que acho que vale a pena enfatizar. Eu acho que todos vocês, né, o Cássio, de alguma forma, um pouco na direção do objeto, né, assim, de um modo geral, apesar de a fala ser ampla, né, os outros dois trabalhos em escalas também tratando de conceitos, né, mas como ilustração em escalas mais urbanas ou de território, mas todos os trabalhos, na minha opinião, convergem na direção da necessidade de se estabelecer pontes entre o que está se investigando, se está discutindo, se está pensando, se está examinando, principalmente em eventos como esse, né, que são recorrentes na vida acadêmica, e o que está se produzindo massivamente, né, nas nossas cidades e na produção arquitetônica ordinária, né? A gente tem sido voz corrente um hiato, um abismo, né, entre o que se discute ou o que se pretende, né, em meios mais privilegiados intelectualmente, né, culturalmente, né, não estou falando de questões econômicas, né, e aquilo que está diretamente agindo sobre a produção como um todo. E vocês todos, de alguma maneira, tocam no ponto que é o óbvio, ou é a questão central. Se não tiver uma ponte, né, uma conexão entre o projeto, a capacidade de planejar, os critérios de decisão, né, em termos de organização espacial, e tudo o que se investiga, se pensa e se discute, a gente vai continuar tendo uma escassez, para usar a palavra do Cássio, de vida inteligente em quem produz a cidade, né? Então, eu acho que é uma moeda de um lado só, né? Porque no meio acadêmico a gente vive uma certa dificuldade, né? De uma certa ausência de agentes que consigam colocar em marcha, né? Consigam levar adiante em termos de concepção do espaço aquilo que se produz no meio acadêmico. E no meio profissional, a gente tem uma escassez muito grande de agentes que coloquem em marcha aquilo que está em discussão, né? Então, a ausência dessas pontes é fatal, né? E essa sessão aqui revela muito bem isso, porque nós estamos conversando com pessoas que conseguem fazer essas pontes dentro do seu funcionamento, né? Mas a gente ainda está muito. Então é isso, Sérgio, estou corroborando de uma forma um pouco mais dramática. eu estava procurando a mãozinha aqui para poder pedir a palavra. Fica à vontade, Silvia. Oi, Sérgio, como tá? Tudo bem? Tudo Então, bom, Silvia? Não tinha te eu cumprimentado. de verdade fiquei muito entusiasmada com a discussão das outras mesas, então também queria aproveitar Faz e favor. comentar um pouco assim, das coisas que vi aqui com os outros colegas, mas também não quis interferir nas outras sessões, porque eram temas que eu via que eram tão pertinentes os de Porto Alegre para a situação de Talca, que, como vocês viram agora na nossa apresentação, né, essa região toda aqui que a gente está justamente estudando é uma região inundável, e eu estou falando de um edifício que foi planejado para inundações, então, e terremotos. Então, eu vi na primeira sessão que falava de Porto Alegre, o trabalho da Ana Elisa,
que questionava como seria essa adaptação no contexto brasileiro de projetar segundo essas normas e essas circunstâncias. Então, já é a nossa realidade aqui. Então, também tem esses paralelos, assim, que o momento em que vocês estão vivendo isso, a gente aqui também estava vivendo inundações. Então, faltam talvez essas oportunidades de diálogo, justamente, né? De que a experiência de um país possa ser compartilhada com o outro. Porque seguramente, em termos de espaços verdes e de transições entre espaços públicos e privados, o Brasil tem muitos exemplos melhor sucedidos do que as situações que a gente vê aqui, por exemplo, porque eu não mencionei no começo, mas a Ravera participou um pouco da minha proposta de pós-doc aqui no Chile, que era justamente trabalhar como, um pouco do que apresentou a Patrícia, trabalhar como do edifício, né, do projeto dentro do lote, a gente pode contribuir a essa porosidade que a cidade precisa, né? E esse termo do tecido poroso que a Patrícia mencionou, eu me lembrei na hora daquele catálogo da Imagination, que era da Bienal de Veneza, lá que tratava de Chicago, não sei se vocês vão lembrar disso, em que o Michael Hayes trata justamente da porosidade da cidade no projeto que se fez para Chicago. Então, eu acho que essas palavras, assim como Cássio, certo? O primeiro trabalho é do Cássio. Sim, Cássio. O Cássio foi muito feliz na escolha desses temas, porque eu acho que todos nós, assim, revisando os trabalhos atualmente de arquitetura, ficamos aí oscilando entre esse sentimento de que a gente sente muita falta de muita coisa que já estava feita, que não se resgata, e ao mesmo tempo tem uma proliferação de propostas novas. Então, acho que eu vejo que essa escassez e essa abundância, elas também estão na relação centro-periferia, por exemplo, porque essa imagem do Aravena no Chile, no deserto, né, da escada, é justamente porque estão falando de uma periferia e estão buscando uma voz num cenário central. Então, acho que todas essas questões, dessas palavras-chave, nos fazem uma reflexão transversal. Não sei se eu fui um panorama muito aberto para fazer esse comentário, mas de verdade são provocações que fazem parte aqui do meu cotidiano, assim, desse olhar estrangeiro para o Chile, né? De imigrante, assim. Então, assim, eu acho fundamental que tenhamos essa apresentação que vai tratar dessas dicotomias, como a gente viu na apresentação do Cássio. Perdão. Não, o Cássio toca em pontos importantes, né, Silvia? Alguém tem dúvida do grau de investigação e pesquisa que projetos como o do Solano Benítez ou do José Tucubija apresentam? Né? Aquilo, por natureza, é pesquisa. No entanto, não é uma pesquisa que está sendo feita das formas que ortodoxamente se estabeleceram, né? Mas é pesquisa, está produzindo conhecimento. O Eladio Dieste não é um inventor, não é um cientista, né? Lato sensu, com toda a sua forma de conceber a construção. Então, é nesse sentido que eu digo a construção de pontes, né? Entender a pesquisa na academia como matéria-prima para projeto e entender projeto como ferramenta de pesquisa, né? Nos dois lados da moeda. A Elisa levantou a mão. Ah, desculpe, eu estou falando demais. Não, sem Eu problemas. vou fechar Achei meu que microfone. achei que tu tivesse terminado, por isso que eu passei ali. Ela levantou a mão porque eu não achei onde levantar a mão aqui. Ah, para Mas transferir para o Cássio. Vai lá, então. transferir a responsabilidade. Não, eu acho que Isso. eu queria agradecer os comentários, assim, acho que são bem pertinentes, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim. E vendo a Silvia falar, eu me lembrei, assim, né? Está em Talca agora, né, Silvia? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2011 no projeto de reconstrução de Constituição, aí pertinho de Talca, né? Que foi uma cidade que foi bastante afetada pelo um terremoto e tsunami, né?
enfim, e aí eu trabalhava no escritório do Aravena, trabalhei um período curto lá, e ele estava fazendo esse projeto de reconstrução, né? E boa parte do projeto, agora fazendo o link com as áreas verdes, né? Era aí ele fala, né? A Constituição tinha uma planta da Arauco, né? Madeireira Arauco, e essa planta ajudou com que a cidade não fosse afetada ali perto dessa fábrica, né? Então, o discurso dele é assim, bom, a madeira que estava lá no pátio ajudou a não destruir essa parte da cidade. Então, a gente acredita que talvez fazendo um parque verde nas áreas destruídas, que são a conexão da cidade com o Maule, que as meninas estavam falando, usar a plantação de árvores para mitigar um futuro possível terremoto, né? Que possa acontecer tsunami, né? Então, acho enfim, nessa ideia de trazer exemplos de fora, né? Eu acho que não são tão de fora assim. Acho que eu sempre luto para que a gente tenha mais conversa, pelo menos na América Latina aqui. Eu acho que tem exemplos incríveis, assim. Não precisa ir para a Holanda para aprender essas coisas, né? Muito bem. Eu tinha feito uma anotação aqui que eu esqueci de comentar com a Silvia e com a Javiera, que na verdade, é um desejo, assim. Eu queria ter visto a Alameda de Talca mais no nível do pedestre, assim, em alguma imagem na apresentação, né, que mostrasse um pouco qual é o impacto disso para quem está ali transitando ou de carro, ou de bicicleta, ou a pé, enfim, talvez uma. Aí a coisa somos arquitetos, né? Mas daqui a pouco uma seção transversal, assim, típica da Alameda, para ter uma ideia até da dimensão daquilo em relação ao tecido urbano, enfim, por desconhecer, né? Mas né, nada que tenha atrapalhado aí o entendimento do que vocês trouxeram, mas só um registro, assim, né? De daqui a pouco aterrissar, assim, nessa escala do espaço, né? Foi Mas, um ato falho. Foi um ato não, falho. não de forma Porque eu alguma, só uma... desci segunda-feira para fazer as fotos, tirei as Sim, fotos e não botei na apresentação. não, tudo bem. Não, porque eu vivo na Alameda e eu trabalho na Alameda. Então, é tão interiorizado que eu consegui Bem, esquecer de fica, botar as fica para fotos. caso, né? Chegou No nesse envio nível dos. de Oi, ato falho. Pita, eu também anotei aqui um ajuste numa. trancou a minha apresentação aqui, não sei se vocês Opa, estão. o Pita tá falhando para mim. Mas Que trancou o pito aí. trancou? Não, mas ele tá mexendo a cabeça ali. Não tá congelado. A mim ele tá Deixa eu congelado. ver. Agora, Pita, agora disputamos. Não, saiu. Eu desliguei a câmera, não sei se me ouvem. Sim, disputamos. Tá, eu desliguei a câmera porque começou a trancar aqui, então peço desculpas, mas enfim, não é falha nenhuma, tá, Silvia? Só para até a parte que eu ouvi. Fico pensando, talvez até no envio do texto final, se quiser incluir imagens, né? Nesse sentido, acho que até pode acontecer, né? Fica a critério das autoras. Isso. Aí eu vi que o Sérgio estava falando alguma coisa. Não, eu também anotei uma pequena correção numa fala do Cássio, que fez referência à Bienal de Veneza agora, né, que de fato a gente aborda questões, até conversamos bastante. Eu não sou curador do evento, lá os curadores são a Luciana Saboia, o Matheus Seco e o Éder Alencar. Eu faço parte da equipe, mas eu tive numa posição muito mais importante do que a Bienal de Veneza, Cássio, que foi na tua banca de mestrado. Nessa sim eu estava, quando tu fizesse esse brilhante trabalho da arquitetura da escassez, né, e fiz todas as recomendações. Tive muito orgulho de estar ali junto, estava o Guilherme Wisnik também, e tinha mais alguém na banca, não me lembro, o teu orientador era o João, né? Estava a Luciana Marçom. A Luciana Marçom, isso aí. Silvia, posso falar, Sérgio, uma coisinha? Claro, por favor. Tu disseste que tirasse a Silvia Chará, né? As fotos da Alameda, tu não consegue compartilhar elas agora aqui rapidinho na tela com a gente? Tá com ela aí? Só compartilhar. Pior é que ficaram no meu celular, eu não baixei. Foi ato falho de verdade. Eu desci para fazer a sessão de fotos
E não descarreguei nem do celular, desculpa, vou te Mas dever essa essa sugestão do informação. Pita é boa, Silvia. Mas é fundamental, é Coloca na fundamental. versão final, tem esse período. E eu já tinha planejado de fazer na sequência da caminhada, Sim. inclusive, porque é isso que a gente quer falar mesmo, né? Que ela tem uma descontinuidade contínua, porque ela é toda feita em trechos, mas ela é essa grande linha, né, que atravessa a cidade. Então, vai mudando cada tabuleiro desse, aqui eles chamam bandeirão. Cada bandeirão é uma percepção distinta, mas é essa grande linha verde, né? E tem muita coisa aí que não está pesquisada ainda sobre os desenhos, justamente. Porque está tudo em Santiago, na verdade, nos arquivos, então eles não têm nada aqui na prefeitura. Vai ser uma pesquisa ainda documental bem grande que a gente pretende fazer. Que vocês têm a opção de ainda substituir resumo expandido por artigo completo, se quiser, ou entregar uma nova versão de qualquer um dos dois, não há problema. Considerando críticas, comentários e discussões da apresentação. É justamente para isso esse tempo. Eu acho ¿Puedo importante. hacer un comentario? Sim, Sí. Javiera, por favor. Sí, gracias. Que bueno, yo soy de formación socióloga, ¿no? Y el doctorado es en estudios urbanos. Entonces, escucho en la mesa aquí que, bueno, me imagino son todos arquitectos, arquitectas, y siento que hay un tema que no se aborda tan directamente y que creo que puede ser justamente un punto de unión entre las distintas propuestas, que es el rol de las comunidades también en la construcción de una ciudad o de un espacio, vamos a decir, entre comillas, moderno, ¿no? ¿Quiénes son finalmente los que están convocados a ser parte de ese espacio y quiénes no? Yo creo que esa es una discusión importante que uno tiene que dar cuando lo mira históricamente, ¿no? Lo pienso particularmente para el tema de la Alameda, pero es algo que uno puede buscar también en otros proyectos urbanos, en otras ciudades, ¿no? Porque una cosa es el objeto mismo construido y otra cosa es el uso y el quiénes lo usan, ¿no? Y ahí hay trabajo de archivo también que se puede hacer mirando otro tipo de fuentes que ya no son estrictamente cartográficas o de imágenes mismas de los espacios, sino que pasan con, por ejemplo, archivos del aparato judicial. Entonces, no sé, casos en que se denuncien malos usos del espacio o quiénes son esas personas que están infringiendo la ley, utilizando el espacio. Creo que es importante también mirarlo de ese lado, porque a veces nos quedamos en esta idea de las ciudades modernas y de los espacios modernos, pero uno olvida que no todo el mundo puede usar esos espacios modernos y por lo tanto la ciudad finalmente se construye para algunos y no para todos. No sé, eso. Muito bem. Sobre a história de Talca, só complementando o que a Javiera aponta, igual foi o começo do que a gente leu, os artigos sobre justamente a cidade que mencionou o Cássio, Constituição, tem o único trem que continua ativo dos trens antigos do Chile, é o que liga Talca à Constituição. E parte da discussão da conformação da Alameda é que o trem passaria pela Alameda. Então, nós lemos juntas, no começo dessa pesquisa, uma série de artigos que comentam as discussões do jornal da época. Então, tinha muitos agentes sociais e seguramente a Alameda é cheia de contextos sociais e polêmicos e discussões, se demole, se constrói coisa porque está cheio de gente tomando. Essas coisas acontecem, né? É um lugar de disputas, né? A cidade é esse lugar, né? Eso es, eso. Então, é super importante que a gente considere isso. Você tem razão de lembrar desse, que não é menor, assim. Muito bem. Olha, acho que foi uma das sessões em que mais acho que rendeu o debate pós-apresentações, né? Isso é legal, isso é uma das coisas que se busca, né, quando a gente faz um evento como esse.
E acho que devido ao horário e à iminência da próxima sessão, acho que podemos encerrar, agradecendo mais uma vez as apresentações e participações aí e a presença de todos. Então, acho que é isso. Muito obrigado.